Já estamos caminhando para o segundo ano da exposição, já quase 2 anos, domingo após domingo, capítulo, verso por verso, expondo esse maravilhoso evangelho. Nós estamos no capítulo 13. Se você desejar, você pode entrar no canal do YouTube da nossa igreja, PIB Reformada em Cascavel, é o contrário, Mateus? Não, tu balançou a cabeça, mas eu disse 2 opções. Pronto, aí você vai lá, confere lá no canal da nossa igreja e você pode acompanhar todas as outras mensagens que estão lá gravadas para você acompanhar a gente e ser abençoado por todas essas pregações, tá bom? Hoje nós vamos ver do verso 31 ao 33 apenas. Nós vamos ver 2 parábolas, porque na verdade, no original, elas não são separadas por uma perícope. Elas são unidas, porque elas querem trazer o mesmo ensino. Portanto, nós vamos abordá-las as duas. A gente estava vendo de uma por uma, mas essas duas, como elas são juntas mesmo, e só algumas traduções que vão fazer essa separação de forma mais didática, mas no original elas são vistas juntas, e é melhor serem estudadas juntas. Então nós vamos ver hoje a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, verso 31 a 33. Mateus, capítulo 13, do verso 31 ao 33. Todos acompanham? Vamos fazer a leitura. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. E disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos orar mais uma vez. E ninguém vai fazer uma receita aqui de pão, obviamente, mas Deus vai falar aos nossos corações. Vamos orar. Deus querido, nós queremos neste momento te agradecer por esse tempo tão precioso que nós já tivemos até aqui, de louvar o teu nome com cânticos que refletem a verdade bíblica do Senhor. Como é bom, ó Deus, poder entoar cânticos de adoração juntamente com outros irmãos. Esperamos, ó Deus, que o Senhor tenha se alegrado dos cânticos que aqui foram entoados para ti, para o Senhor. Pedimos ao Senhor que neste momento fale aos nossos corações. Não permita, Deus, como nós temos aprendido na parábola do semeador, que o Senhor não permita com que o maligno roube a semente que será lançada aos nossos corações. Pai, que esta semente caia em boa terra, como já foi dito aqui, e que ela possa produzir, ó Deus, a 30, a 60 e a 100, e assim, ó Deus, segundo a ação do Teu Espírito. Pai, nos abençoa, nos dê iluminação, nos dê compreensão da Tua preciosa palavra. Assim nós oramos ao Senhor, agradecidos por ela, pois acreditamos piamente que é por meio dela que o Senhor fala conosco, governa e dirige a Tua igreja e as nossas vidas. Oramos assim, no nome de Cristo Jesus. Amém. Quero só recapitular algumas coisas. A nível de introduzir você na mensagem, aqueles que estão aqui pela primeira vez, para que possam nos acompanhar de uma maneira melhor. Jesus tem muitos títulos. Jesus é conhecido como o Salvador, o Messias. Tantos outros títulos nas Escrituras são dados a Jesus Cristo. E um deles, bastante conhecido, é que Jesus de fato era mestre. E dizer que Jesus é mestre é dizer que Jesus era muito bom no ensino. De tal maneira que outros mestres e doutores da lei, os fariseus, que tentavam muitas vezes pegar Jesus pela própria lei, não conseguiam pegar Jesus porque ele era mestre de fato. Conhecia a lei de forma muito ali precisa. Então ele era alguém que de fato manejava muito bem a palavra de Deus. E fazia parte do ministério de Jesus, pregar e ensinar. Como um bom mestre, Jesus dedicou boa parte do seu ministério a pregar e a ensinar.
Nesse presente momento, no capítulo 13 de Mateus, Jesus já estava por volta da metade do seu ministério. Todos nós sabemos que Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos de idade e durou 3 anos apenas o curso do seu ministério. E logo Jesus foi crucificado, porque de fato ele viera com esse propósito. E enquanto Jesus esteve na terra, então, quando ele começa seu ministério de 3 anos, Jesus dedicou, podemos dizer, a maior parte do seu ministério a pregar e a ensinar. E não a pregar e a ensinar qualquer coisa, mas Jesus veio para ensinar sobre o reino de Deus. Ele não veio trazer nenhuma mensagem nova, porque na verdade os profetas antes dele já pregavam isso, já ensinavam sobre isso, inclusive aquele mesmo que entregou para ele o bastão, que foi João Batista. João Batista veio preparar o caminho para Cristo. E João Batista tinha uma mensagem muito específica. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. E então, quando ele passa o bastão para Jesus, Jesus continua com esta mesma mensagem. E quando João Batista sai de cena, Jesus entra em cena. E ele sai então peregrinando de cidade em cidade, ensinando sobre o reino de Deus. Afinal, ele é o próprio rei. Ele é o rei e ele está ensinando sobre o seu reino. E quanto mais Jesus ensinava sobre o reino de Deus, tanto ele conquistava discípulos, como ao mesmo tempo ele conquistava inimigos. Porque muitos acolhiam a palavra que era lançada, mas muitos rejeitavam ao ensino de Jesus. De tal maneira que um grupo muito grande de líderes influentes, eles acompanhavam Jesus não porque tinham sede dos ensinos de Jesus, não porque queriam aprender do mestre, porque muitas vezes eles faziam perguntas e chamavam Jesus de mestre, mas na verdade eles não estavam sendo sinceros, porque se eles acreditavam mesmo que de fato Jesus era mestre, então eles dariam atenção ao ensino do mestre. E portanto, em diversos momentos, esses que o acompanhavam, eles o acompanhavam apenas para tentar pegar Jesus de alguma maneira. Mas Jesus, sendo um bom mestre, sempre se saía com as melhores respostas. E eles então, não satisfeitos, viam que não conseguiam pegar Jesus por nenhuma pergunta e por nenhuma resposta. Eles então começam a tramar em tirar a vida de Jesus. Agora esse grupo estava decidido em acompanhar Jesus e tentar pegá-lo na melhor oportunidade que eles tivessem, para agora tentar tirar a vida dele. E então no capítulo 13, Jesus continua a ensinar, mas agora ele introduz um método bastante conhecido, que é o método de ensino por meio de parábolas. Capítulo 13, Mateus então ele descreve os vários ensinos de Jesus acerca do reino de Deus por meio de parábolas. E o que são as parábolas? As parábolas é um meio comparativo de Jesus ensinar acerca do reino de Deus usando elementos comuns do dia a dia, da vida das pessoas. Então ele usava comparações para trazer ensinos espirituais. Tanto é que se você olhar novamente o texto que nós acabamos de ler, tanto o verso 31 quanto o 33, que vai começar a falar sobre essas parábolas, vai dizer sempre a mesma frase. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante. Assim, a mesma coisa no verso 33. Disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante. Então, as parábolas são isso, ilustrações, comparações. Ele não quer dizer que o reino ele quer dizer que o reino é semelhante, é parecido com isso. Então ele usa uma ilustração para trazer o ensino para aqueles que ali estavam. E nós bem sabemos que as parábolas, como nós já vimos, e eu quero retratar mais uma vez, que tinham 2 funções pelas quais Jesus ensinava a parábola. Nós vimos no comecinho do capítulo 13, foi feita essa pergunta a ele no verso 10, onde é dito, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábola? E no verso 11 ele responde, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus,
mas àqueles não lhes é isso concedido. Então havia duas razões pelas quais Jesus ensinava por parábolas. Uma, para dar entendimento aos seus discípulos, e o outro propósito era para endurecer, para não se fazer conhecido o ensino do reino de Deus a um grupo. E Jesus estava fazendo isso como uma forma de juízo, que é o que está descrito no verso 14 e 15, verso 13, 14 e 15, que diz: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, não entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O objetivo de Jesus, então, naquele momento, diante daquele grupo que estava o perseguindo e querendo tirar a sua vida, Jesus esconde deles os tesouros do reino de Deus. E Jesus faz isso em cumprimento ao que ele mesmo já havia dito no capítulo 7 de Mateus, que não se deve dar pérola aos cães e aos porcos, porque eles não valorizam essas pérolas. E aquele grupo que acompanhava Jesus já havia comprovado de que eles não eram merecedores de ouvir as pérolas, porque não estavam lá para ouvir as pérolas, para receber aquela preciosidade, mas estavam lá exatamente para pisar. E Jesus então inicia e continua a ensinar, mas agora ele inicia esse método de ensino por meio de parábolas, para dar entendimento a um grupo e ao mesmo tempo para esconder de um outro grupo a verdade de Deus. É o que é descrito no verso 34 e 35. Vamos ler. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele naquele momento continua ensinando os seus discípulos. Mas nós já vimos que, mesmo ele com a intenção de dar a entender aos discípulos para esconder de um grupo e continuar ensinando os seus discípulos, nem os seus discípulos conseguiam compreender corretamente o que significava aquele exemplo que Jesus estava dando. Embora a ilustração fosse fácil de compreensão, mas o que ela significava, qual o ensino, nem os discípulos conseguiam saber, que é o que você vai ver em diversos momentos. Por exemplo, verso 36, quando ele falou sobre a parábola do joio que nós vimos no domingo passado, é dito: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Então, nem seus discípulos conseguiam saber a aplicação espiritual daquele exemplo. O que essa parábola significa? Qual a aplicação dela para o reino de Deus? E Jesus, então, muitas vezes, ele chamava de canto os seus discípulos e explicava para eles a aplicação daquela parábola. Mas nem todas as parábolas Jesus fez isso. Essas duas que nós estamos lendo, ele falou e por aí ficou. Se eles entenderam, bem. Se não, ninguém também não perguntou. Porque também o texto não vai dizer de que eles chegaram perto de Jesus e perguntaram, tentaram saber. Não houve explicação para ela, uma aplicação. Ele apenas ilustrou mais uma vez. Continuou falando sobre o que significa. Nós já vimos duas parábolas. Nós vimos a parábola do semeador e a parábola do joio, que são duas parábolas bastante conhecidas. E até o presente momento, o que nós já aprendemos sobre o reino de Deus, o que Jesus quis ensinar sobre o reino, usando essas duas parábolas que ele ilustrou, a do semeador e a do joio. A primeira, ele nos ensinou que Deus avança o seu reino, por meio da pregação da palavra. Lembra? O semeador, ele sai a semear. E o que eram as sementes? A palavra. Então nós aprendemos na primeira parábola que o reino de Deus avança por meio
da pregação da palavra de Deus. Nós aprendemos também que a palavra lançada revela o tipo de solo, porque a semente é uma só, mas o lugar que ela vai cair é diferente. A semente, a palavra, vai cair à beira do caminho, ela vai cair em solo rochoso, vai cair entre os espinhos e vai cair também em boa terra. Então nós aprendemos isso, que Deus avança o seu reino por meio da pregação da palavra de Deus e, portanto, a importância da palavra de Deus, porque Deus avança o seu reino por meio da pregação da palavra. E aprendemos também que a palavra lançada revela o tipo de solo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a palavra hoje lançada aqui nesta noite, diante deste auditório, ela terá um impacto diferente no coração de cada um de vocês. Ela não vai ter o mesmo resultado nos corações de forma unânime. Pode até ter, mas muito difícil, porque as nossas vidas são assim, como campos. E a palavra, quando for ser lançada, o tipo de solo vai ser revelado quando a palavra for lançada. Nós aprendemos também que o inimigo se levanta contra o reino de Deus. Na primeira parábola, nós aprendemos que quando a palavra é semeada, o que o inimigo faz para tentar impedir o avanço do reino? Já que o avanço do reino é por meio da pregação da palavra, o que o inimigo faz quando a palavra é lançada? Que nós aprendemos na primeira parábola. O que ele faz? Ele vem e rouba. E ele usa a ilustração dos pássaros, que vai e pega a semente que cai no meio do caminho. Então, se Deus avança o seu reino por meio da pregação da palavra, o inimigo de Deus se levanta para impedir, para tentar atrapalhar o avanço de Deus por meio da palavra. Então, ele tenta roubar a palavra que é lançada nos corações. E é por isso que você precisa hoje estar muito atento. Tome esse momento como um momento de grande seriedade, porque corre o grande risco de você sair por aquela porta da forma com que você entrou, porque existe alguém disposto a roubar a semente, a palavra que será lançada ao teu coração. Então nós aprendemos que o inimigo se levanta contra o avanço do reino, primeiro, roubando a semente lançada, e por segundo, como nós vimos no domingo passado, plantando sementes falsas. Nós aprendemos que ele não só rouba a semente, mas também ele vem durante a noite, o inimigo, e ele planta uma semente falsa, que nós vimos na parábola passada. Como é o nome da parábola passada? Parábola do joio. Do joio de trigo. Então ele vem e planta o joio, uma semente falsa, para confundir o reino de Deus. A forma do inimigo de tentar atrapalhar é isso, roubando a palavra, atrapalhando o avanço do reino e, ao mesmo tempo, plantando sementes falsas com o objetivo de confundir as pessoas do verdadeiro e do falso. Então, até agora, nós aprendemos essas verdades que Jesus nos ensinou nas duas parábolas. E agora nós vamos para a terceira e a quarta parábola para aprender o que Jesus quer continuar nos ensinando sobre o reino de Deus. É importante você lembrar que havia uma grande expectativa dos discípulos quanto ao reino que Jesus estava, naquele momento, difundindo. Os seus discípulos acreditavam piamente que o rei chegou, e se ele está pregando o reino, então eles tinham grandes expectativas de que, naquele momento, grandes coisas acontecessem, porque o rei estava presente e ele estava ensinando as pessoas sobre o seu reino. Havia grande expectativa. E grave isso na sua memória, porque é diante dessa grande expectativa dos seus discípulos sobre o rei naquele momento, que estava ensinando sobre o reino, é que Jesus lança essas duas parábolas. A parábola do grão de mostarda e a do fermento. A primeira coisa que nós aprendemos sobre o reino de Deus, então, no verso 31, sobre o grão de mostarda, que ele vai dizer: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Qual é a característica que ele vai então dizer
desse grão de mostarda, versículo 32, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Então perceba, havia grande expectativa dos discípulos naquele presente momento quanto ao reino de Deus. O rei está aqui, está ensinando sobre o reino, vai ser agora que eles estavam esperando um para pouco, grandes coisas acontecerem naquele presente momento, porque o rei estava lá ensinando sobre o reino, e ele vai dizer, o reino de Deus é semelhante ao quê? Usou aquilo que é menor de exemplo. Porque o grão de mostarda era usado de forma proverbial para ensinar sobre as menores coisas. Nós bem sabemos que existem grãos menores do que o grão de mostarda. Mas naquele contexto, no conhecimento daquela cultura e de forma proverbial, o grão de mostarda, ele era usado como referência àquilo que era pequeno. Qual é o exemplo que eu dou para me referir a algo muito pequeno? Grão de mostarda. Por isso que Jesus usa um exemplo conhecido das pessoas daquele momento, porque o grão de mostarda era usado de forma proverbial para ensinar sobre coisas pequenas. Então perceba o ensino que Jesus quer trazer para os discípulos. Diante de tanta expectativa, o rei está aqui, o reino está sendo ensinado, o negócio agora vai bombar. Ele vai dizer, calma, que o reino de Deus, ele é comparado ao menor dos grãos, o grão de mostarda. Mas eu vou já dizer o que ele quer dizer com isso. Mas ele continua. No verso 33, ele vai dizer sobre o fermento. Disse-lhes outra parábola. O reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Coloca na versão NVT, por favor. Porque vai ficar mais... Fica até mais claro. Coloca na versão NVT, só esse verso. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Deixa aí. Então ele usou o exemplo do grão de mostarda, que ele disse que é o menor. E aqui ele usa o exemplo do fermento para se referir que se usa uma pequena quantidade. Então, o grão de mostarda menor e o fermento uma pequena quantidade. Então, ele quer ensinar a nós sobre o reino de Deus, dizendo que o reino é pequeno e em pouca quantidade. Usando esses 2 exemplos, Jesus quer nos ensinar que o reino é pequeno e em pouca quantidade. Pastor, não estou entendendo. O reino de Deus é pequeno? Sim. O reino de Deus, se você olhar neste mundo, ele é pequeno comparado à glória deste próprio mundo. No presente momento, o reino de Deus é pequeno. Nós sabemos que há uma expectativa gloriosa do reino de Deus na consumação de todas as coisas. Ninguém tem dúvidas disso. A questão é, isso é visto agora? Não. Na verdade, o reino de Deus é como um grão de mostarda que é quase imperceptível no meio de todo este mundo. Por isso que o mundo não reconhece e às vezes nem enxerga o avanço do reino. De tão pequeno que é. E aí ele quer usar esta comparação, que embora agora pequeno, mas mais na frente ele vai se tornar o quê? Como ele vai dizer no próprio verso 32, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças. Que essa é a característica do grão de mostarda. Ela é bem pequeno, grão minúsculo, mas se torna uma das maiores hortaliças. Chega a ter quase 4 metros de altura e é muito frondosa. De maneira que faz muita sombra e uma árvore que tem muita sombra, muito frondosa, ela é um recinto para muitos pássaros se achegarem lá, se aninhar. Então, ele quer mostrar esse contraste que, embora pequeno, depois se torna algo muito grande. Mas o que ele quer ensinar é, diante das expectativas dos discípulos, a realidade do reino agora é que é pequeno. É pequeno. Vai se tornar glorioso, grande, como a maior das hortaliças.
E ele vai usar o exemplo do fermento, que embora se use bem pouquinho, mas depois que é usado na farinha, o negócio fica inchado, crescido, grande, né? Você usa lá, vai fazer, bota um pouquinho de fermento, basta só um pouquinho. Naquele momento, ninguém acha que vai dar nada, mas depois que vai para o fogo, bum! A coisa estufa. E quanto mais você coloca, mais fica, né? Fica maior. Então, ele quer usar esse exemplo, que no presente momento, o reino de Deus, ele é comparado ao grão de mostarda e ao fermento. Ao grão por ser pequeno e ao fermento por ser usado em pouca quantidade. De fato, irmãos, o reino é pequeno no presente momento. E eu acredito que era preciso Jesus ensinar isso para os seus discípulos, e é importante nós entendermos isso. Caso contrário, nós viveremos frustrados, muitas vezes, e decepcionados com o reino. Porque temos expectativas para agora que não são para agora. Nós muitas vezes criamos expectativas para o reino de Deus que não são para agora, são para mais à frente, mais adiante. No presente momento, nós precisamos encarar a realidade do reino de Deus. É pequeno. Aos olhos do mundo, nós somos pequenos ou grandes? Pequenos. Aos olhos do mundo, nós somos pequenos. Aos olhos do mundo, no presente momento, Cristo é grande ou é pequeno? É pequeno. Aos olhos do mundo, nós somos muito ou poucos? Poucos, como fermento. A realidade é essa. O reino de Deus, no presente momento, ele tem essa característica. É pequeno. E se nós não entendermos isso, vai haver muitos momentos que nós iremos se frustrar. E nós então iremos querer comparar a glória do reino neste momento com a glória do mundo. E quando a gente faz isso, a gente faz essa comparação, a gente acaba se frustrando muitas vezes. E a gente fica desejando, às vezes, a glória do mundo, que é muito mais visível, que é maior, que é mais pomposo. Foi dessa maneira que, inclusive, o maligno, em Mateus capítulo 4, ele tentou ao Senhor Jesus. Quando ele o levou ao pináculo, ele disse, olha, se prostrado me adorares, eu te darei todas as glórias deste mundo. Eu te darei todas as glórias deste mundo. Se comparar o reino de Deus no presente momento com as glórias deste mundo, é pequeno. Quem são os cristãos nesse mundo? Olha a história da igreja. O povo de Deus é um povo pequeno, é uma minoria, é um povo que foi maltratado, é um povo que foi perseguido. O reino de Deus tem essa comparação. No presente momento, é pequeno. No presente momento, é em pouca quantidade. Naquele momento, por sinal, a quantidade era menor ainda. Havia só Jesus, havia chamado ali um grupo seleto de 12, estava crescendo ainda um punhado de gente, mas, como a gente vai ver, ele está crescendo. De 12 naquele momento, hoje nós já somos quantos? Qual é a maior religião hoje no mundo inteiro? Então perceba, e vai chegar um momento em que nos tornaremos a maior das hortaliças, mas o momento ainda não é agora. Chegará o momento em que o forno já vai estar pronto, a massa já vai estar pronta, mas no momento ela está em processo. E nós precisamos entender isso, compreender isso, porque às vezes a gente olha a nossa caminhada e acha que não vale a pena. Eu não vejo diferença na minha vida, muitas vezes para a vida dos descrentes. Eu vejo, às vezes, ele com muito mais pompa, muito mais glória, e eu que sou um servo de Deus, acho que as coisas são tão pequenas, não tem tanto valor, o mundo não enxerga valor, mas é isso mesmo, porque no presente momento, o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda, do qual é a menor de todas as sementes. É como o fermento que é lançado na farinha para fazer o pão. Pouca coisa, pouca quantidade, mas isso é apenas o estado atual do presente momento. Mas essa não vai ser o nosso estado final. É só o estado atual, mas não será o estado final. Porque uma das coisas que nós precisamos aprender nessas parábolas é sobre esperar. Nós já aprendemos isso, inclusive, na parábola passada.
Lembra quando os servos viram o joio no meio do trigo? Quando eles perceberam, o texto vai dizer que eles queriam fazer o quê? Arrancar. E o que foi que o Senhor disse para os servos? Não, espera. Não é agora o momento para fazer isso. Espera. Então, o texto também ele quer nos ensinar isso sobre o reino, que é preciso esperar o crescimento, a plenitude do reino. Nós ainda não somos o que haveremos de ser. Ainda não somos o que haveremos de ser. O que havemos de ser, ainda não somos. Chegará o dia em que seremos aquilo pelo qual fomos chamados para ser, em sua plenitude. Mas agora, ainda não. O reino de Deus, ele é pequeno no presente momento. E é por isso que nós padecemos. É por isso que nós padecemos de tantas coisas neste mundo. Padecemos de sofrimento, padecemos de angústia. E aí você pode perguntar, mas cadê o reino de Deus na sua vida? Cadê o reino de Deus na minha vida? Calma, nós estamos ainda em processo. Mas como disse o texto que nós aprendemos do joio, que vai dizer que, no verso 43, que chegará um dia em que os justos resplandecerão como o sol. Haverá o momento da nossa plenitude. O texto quer dizer que nós temos uma promessa de crescimento extraordinário. Para quem conhece o grão de mostarda, quem olha aquela árvore já madura, crescida, é quase que impossível alguém olhar para uma semente que, se eu tivesse ela aqui em minhas mãos, você nem conseguiria enxergar, de tão pequena. É um crescimento tão extraordinário, porque como é que pode uma semente que é quase imperceptível aos olhos humanos se chegar a 4 metros de altura? Ele usou esse exemplo para mostrar a promessa de crescimento extraordinário que nos aguarda, que nos espera. No presente momento somos pequenos, e por ser pequenos padecemos, sofremos todas as aflições, por ainda sermos pequenos, muitas vezes somos encurralados pelo mundo que nos cerca, que é maioria do que nós, mas vai chegar o momento da nossa plenitude. Até lá nós temos que esperar este grão chegar em sua consumação, se tornar maduro, uma grande árvore. Vai chegar esse momento, vai chegar o momento em que o fermento vai fazer o efeito e a massa vai estar em sua totalidade. Mas o momento não é agora. Mas nós temos uma promessa de crescimento extraordinário. Se você der uma olhada na Bíblia e você for ver o que nós seremos mais na frente, você vai olhar para agora e vai descansar o teu coração, porque nós estamos em processo de crescimento. Você já leu 1 Coríntios capítulo 15? Para ver o que nós seremos? Nós seremos como Cristo. De que maneira? Receberemos um corpo glorificado, onde não haverá doença, onde não haverá dor, onde não haverá morte, onde não haverá sofrimento. É isso que nos aguarda na sua maturação. É isso que nos aguarda, mas por enquanto, o reino de Deus é pequeno e nós sofremos por esta razão. Mas entenda, nós estamos em processo de maturação, de crescimento. Nós estamos no forno, como pão, que foi lançado o fermento na farinha, está no forno, mas já, espera, vai chegar o momento da nossa maturação. Então nós temos uma promessa de crescimento extraordinário. Então a primeira lição que nós aprendemos dessas duas parábolas é que o reino de Deus, ele é pequeno no presente momento e em pouca quantidade. Não espere que o mundo inteiro se converta, porque isso não vai acontecer. Sempre seremos em menor quantidade. O que foi que Jesus ensinou? Que o caminho que leva para a salvação é o quê? E a porta é o quê? Estreita também. O caminho é estreito, a porta é estreita. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer que aqueles que se perdem, como é que é o caminho?
é largo, é espaçoso, é a porta, e muitos são os que vão por eles. Nunca confunda isso. Nós seremos a minoria. Somos a minoria. Mas lembre-se, na matemática de Deus, nos valores de Deus, a coisa é diferente. Na perspectiva de Deus, o menor é o quê? O maior. Na perspectiva de Deus, o menor é o maior. Nunca esqueça disso. A perspectiva do reino é totalmente diferente das do mundo. Na perspectiva de Deus, o menor é o maior. O menor é o maior. Então, não confunda isso, tá? Então, nós aprendemos no presente momento que o reino é pequeno e em pouca quantidade. Aprendemos também que é preciso esperar. Assim como um grão vai ter todo o seu processo de crescimento de uma árvore que cresce. Assim como o fermento que é lançado na farinha vai ter um momento do crescimento da massa. Mas no presente momento, nós temos que esperar. Mas há uma aplicação muito boa sobre isso. É que nós estamos em processo, como eu disse. Nós estamos em processo. E essa é uma característica do reino. Nós estamos em processo. Use esse exemplo do fermento. Foi colocado o fermento na farinha e está no forno. E o processo está acontecendo. E o processo está acontecendo. E vai chegar um momento em que já vai estar tudo ok. Então, enquanto isso acontece, ele vai crescendo gradativamente. Vai crescendo gradativamente. Então, uma característica do reino de Deus é o crescimento. Por isso, nós podemos afirmar que todos aqueles que são do reino de Deus devem estar em constante crescimento. Em constante crescimento. Porque se há uma centelha do reino de Deus em nós, se a palavra do reino foi plantada em nossos corações, então ele vai produzir crescimento. Vai produzir crescimento em nós. Porque o crescimento é produzido por Deus em nossa vida. Um homem planta, o outro rega, mas Deus vai dando o quê? Crescimento. Ele vai gerando crescimento em nossas vidas. Todo aquele que tem a centelha do reino no seu coração, ele deve crescer. Essa é uma marca autêntica do reino de Deus em nós. Ele nos leva ao crescimento. Mas há uma terceira aplicação dessas duas parábolas que, em especial, a gente vê com mais clareza no fermento, mas também na do grão de mostarda. Quando você olha a semente e quando você vê ali o processo que está fazendo o pão, você não espera, pelo menos a gente espera porque a gente conhece, mas você, naquele momento, fica admirado com o resultado que aquilo vai dar. De você pegar uma semente tão minúscula e quando você olha para a árvore, é uma transformação extraordinária que aconteceu. De um grão se tornar uma árvore tão frondosa, a maior das hortaliças. Aquele grão passou por um processo de transformação extraordinário. Aquela massa que foi colocada, o fermento vai produzir naquela massa o quê? Transformação. Então, uma característica visível do reino é a transformação. Transformação, essa é uma característica do reino. Jesus estava pregando o reino. E quando ele sai a semear, e quando a semente cai em boa terra, no caso, a boa terra que é os nossos corações, o que essa palavra vai produzir nas nossas vidas? Transformação. A palavra, quando caiu no seu coração, ela produziu transformação? Precisa transformar. Se foi boa terra, então necessariamente vai produzir transformação. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. Houve um processo de transformação. É uma nova criatura.
É uma nova criatura. Então, é impossível alguém dizer ter sido alvo do reino de Deus e não ter passado por um processo de transformação. O processo de transformação é a prova de que o reino de Deus chegou naquele lugar. Porque há um processo de transformação. Alguém que diz que recebeu o reino, mas não se vê, não se testemunha transformação, alguma coisa de errado está acontecendo. Porque uma das características do reino é exatamente transformação. E não é uma transformação simplesmente externa, mas é uma transformação que é produzida de dentro para fora. Uma transformação que somente Deus pode produzir em nossas vidas. Essa é uma característica do reino. Transformação. A semente se transforma em uma grande árvore. A massa que está ali, a farinha, que é lançado o fermento, se transforma num pão. Então há esse processo de transformação, que é uma característica do reino. E o mundo, de fato, ele já presencia, de certa forma, essa transformação que ocorre em nós. Quando os descrentes veem o que Deus faz na nossa vida, pela descrença é tão grande, ele não consegue dar glória a Deus, mas ele vai tentar criticar, né? E você sabe como é que é aquelas críticas que é feita, né? Ó, isso aí não prestava e agora virou crente. Ele não consegue perceber o que o reino produziu na vida daquela pessoa. Ele não consegue perceber que isso é uma transformação causada pelo reino, pela palavra, pelo reino que foi plantado em seu coração. Essa transformação ela é visível, só não é compreendida pelo mundo. Mas nós nunca podemos deixar de acreditar na transformação, porque o reino faz isso. E eu acredito que nós acreditamos nisso mesmo. Quando a gente deseja que alguém seja transformado, a gente ora a Deus e pede a Deus que atue naquela vida, porque a gente sabe que quando o reino chega naquele coração, vai haver transformação. Porque necessariamente precisa haver transformação. Porque essa é uma característica especial do reino. Transformação. Nada neste mundo pode causar transformação na vida de um homem como a verdade do reino de Deus. Nada neste mundo. Nós podemos sofrer mutações, como nós vimos em nossos dias. Homens que conseguem assumir uma aparência de mulher, de maneira que às vezes se você olhar, você vai confundir. Será que aí é mulher? Está até mais bonito que as mulheres verdadeiras que eu conheço. Porque lembre-se, o maligno ele planta aquilo que é falso. Tem cara de verdadeiro, mas é falso. Tem cara de mulher, mas tem DNA de homem. Não tem para onde correr. Quando a mãe dele estava grávida e foi fazer uma ultrassonografia, estava lá. Não tinha como. O médico, ele disse ou é ele ou é ela. Ele não falou ílix. Não falou. Não tem para onde correr. É hilo, né? Sei lá como é que é. Mas enfim, né? O reino de Deus, ele vai produzir necessariamente transformação. Ele vai produzir transformação. O mundo não consegue enxergar isso, mas essa é uma característica do reino. Ele transforma vidas, ele modifica vidas, porque o reino faz isso, como uma semente, que de uma semente se transforma em uma grande árvore, como o fermento. Portanto, não desanime quando pela incredulidade eles atirarem pedras na sua árvore. Isso é sinal de que você ou passou por um processo de transformação. O grão de mostarda está se tornando uma árvore. E toda árvore que dá fruto, menina atira pedra para tirar o fruto, né? É assim que acontece, certo? Agora no cigabe não, certo? Porque às vezes pode ser que a galera atire pedra porque você não presta. Certo? Porque também acontecem essas coisas.
que eles atirem pedra pela verdade do reino em nós, pelo nosso testemunho, como Pedro vai dizer. Se somos perseguidos, que sejamos por causa do evangelho, por causa do reino, não por causa dos nossos pecados, não por causa das nossas imperfeições, mas por causa da nossa semelhança com o Rei do reino. Então, essa é uma característica visível do reino. O reino é transformador. O reino, por onde passa, transforma. E vai chegar o dia, meus irmãos, que essa transformação será plena. Ela será completa. Nós estamos em processo de transformação. Como eu disse, nós estamos como o pão que está no forno. Nós estamos em processo. E é por isso que em muitos momentos, aquilo que deveríamos ser, não seremos. Em alguns momentos, iremos deslizar. Porque ainda estamos em processo. Mas o mundo não consegue compreender isso, porque ele acha que pelo fato de haver uma centelha do reino em nossos corações, nós já devemos assumir a condição de plenos. A árvore já totalmente crescida, o pão já todo feito. Não! Nós estamos em processo. Então haverá momentos em que o pecado ficará evidente em nossas vidas e as pessoas não irão compreender. Mas nós estamos em processo de maturação. E vai chegar o momento em que tudo isso será consumado. Mas enquanto isso não chegar, nós precisamos esperar. Precisamos esperar. Tenha paciência, persevere, continue buscando, continue no caminho, crescendo em conhecimento, na graça de Deus, sendo transformado pela palavra. E ela vai transformar você de maneira que vai chegar o momento da consumação total das nossas transformações. Mas até lá, tenha paciência. Entenda a nossa condição. No presente momento, pequenos, em pouca quantidade. No presente momento. Mas chegará o momento em que a menor das sementes, ela será crescida e se tornará a maior de todas as hortaliças. No presente momento estamos no forninho ainda, como um pão em seu processo de fermentação, está ali, mas vai chegar um momento em que nos tornaremos aquilo pelo qual fomos feitos, fomos chamados para ser. Até lá, aguarde. Até lá, espere. Sofreremos por sermos pequenos aqui ainda. Sofreremos por sermos em menor quantidade. Mas chegará o momento em que não passaremos mais por isso. Chegará o momento em que a maioria é quem vai passar a padecer por todas as coisas. Porque Deus não chamou a maioria, chamou a pequena quantidade. Vai chegar o momento em que aqueles que são pequenos se tornarão grandes diante do Senhor. Como disse o texto, chegará o momento em que os justos resplandecerão como o sol. Mas o momento não é ainda agora. Não é agora. Não se apresse. Não seja como os servos que querem arrancar o joio agora. Não é agora. Calma. O momento de tirar o pão não é agora. Chegará o momento em que nós passaremos por todas essas coisas. Mas no presente momento, que a gente aguarde e espere a maturação de todas essas coisas. Então nós vamos nesse momento orar e pedir a Deus que nos ajude a esperar. Que o Senhor nos ensine a aguardar. Nós estamos em processo de maturação, em processo de crescimento. O pequeno grão de mostarda chegará à sua maturação. O fermento que foi lançado na farinha chegará o momento da sua total fermentação. Que Deus nos ajude a esperar. Em breve o rei virá. Em breve o reino vai ser consumado. Mas até lá, que a gente aguarde. Que a gente aguarde em nossa pequenez. Porque chegará o dia em que seremos grandes diante do Senhor.
No momento somos poucos. Mas somos os poucos amados pelo Senhor, remidos pelo sangue do Cordeiro. Cristo não intercede pelos muitos, mas pelos poucos que o Pai lhe deu. Quando Cristo voltar, Ele não vai vir buscar as multidões, mas aqueles que são os seus. Aqueles que o têm esperado. Aqueles que não têm se vendido à glória do mundo. Aqueles que não têm se vendido à grandeza do mundo, mas têm se contentado com um pouco do reino em nosso coração. Porque chegará o dia que quem tem será lhe dado mais.